Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar da grande importância que existe nos dons de revelação. Os dons de Deus, eles são dados para edificação, são dados para curas, libertações e coisas extraordinárias que de outras formas talvez não aconteceriam. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E nós somos aqueles que cremos no poder da palavra de Deus, no mover do Espírito de Deus. Eu estava me lembrando de algumas vezes em casos específicos onde o Senhor tinha nos dado palavras que foram palavras cruciais, que foram palavras que de fato mudaram a direção, mudaram a vida de pessoas. Sabe, eu estava me lembrando de um jovem. Eu estava ministrando em uma igreja e eu chamei aquele jovem, apontei para ele, né? Deus me mostrou que era ele, e eu falei que existia algo nas mãos dele, e Deus estava tocando, Deus estava liberando uma unção, Deus estava trazendo capacitação e liberando uma unção sobre a vida dele, porque eu via ele como um músico, e Deus ele tinha designado ele como um músico. No final do culto, naquele dia, ele me disse assim que ele teve um acidente, e a mão dele foi afetada nesse acidente, e naquele acidente o médico disse que provavelmente ele não teria mais os movimentos da mão, e ele falou que realmente ele é um músico, e provavelmente ele não poderia mais tocar, mas então Deus, quando traz a revelação, normalmente ele também libera a unção para que algo seja transformado. E a mão dele, na verdade, Deus já estava operando, Deus só veio para confirmar. A mão dele estava retomando os movimentos. E ele poderia então continuar adorando ao Senhor. Eu falei, Deus, por que o Senhor está me dando essa palavra para oração agora? E Deus falou assim para mim, que pessoas que estão aqui nessa oração, que estão acontecendo muitas coisas para você parar de adorar a Deus. Isso vem o quê? Como uma desculpa para você deixar de fazer aquilo que de fato Deus já te chamou para fazer. Sabe? Eu quero falar aqui da importância da revelação através dos dons espirituais. Existe uma revelação que é através da palavra escrita e uma revelação através dos dons espirituais. Lá em Hebreus também fala que, eu vou falar aqui na verdade 3 formas de revelação, só vou citar, e eu vou falar da revelação em específico, a maneira em que Deus fala, que Deus revela situações. E recentemente, na verdade, todos os cultos têm revelação, né? Todos os cultos têm revelação através dos dons espirituais, ou através da palavra escrita. E Deus tem derramado essa graça nesses últimos dias. E em muitos lugares isso tem acontecido. Agora, escute bem. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão revelados, serão revelados, e assim se prostrarão com o rosto em terra e adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Sabe? Escute bem, quando Deus revela através dos dons espirituais, quando Deus revela através dos dons do Espírito, sabe? E as pessoas têm segredos no coração delas revelados. Por exemplo, esse caso que eu estava me lembrando, que tem uma conexão com alguém que está aqui. Tem alguém especial aqui, que aconteceram coisas para te tirar do propósito de Deus, para te paralisar dentro do propósito de Deus. E Deus está falando que Ele está liberando o poder dEle, e Ele está destruindo tudo aquilo que veio para te paralisar. Sabe? Escute bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, uma outra versão aqui diz: os segredos do coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Sabe? Versículo 26 de 1 Coríntios 14 diz aqui algumas coisas que deve ter em um culto. No culto deve ter salmo, né, que é adoração, louvor. No culto deve ter doutrina, ou seja, ensino bíblico, né? Deve ter o quê? Também revelação, deve ter língua,
deve ter interpretação, e faça-se tudo para edificação. Por exemplo, uma outra experiência, dentre muitas que o Senhor tem nos dado, a que mais impactou nessas últimas semanas agora, é uma mulher que ela veio, e ela veio isso foi novidade para mim, porque ela veio para trazer uma roupa, eu não sabia de nada, né? Ela veio para trazer uma roupa que ela tinha ganhado e que ela achou estranho, que depois que ganhou aquela roupa, coisas estranhas começaram a acontecer na casa dela. E no momento de adoração, Deus me revelou, falei, eu vi algo ruim no seu guarda-roupa. E Deus está falando que é para tirar de lá. É uma roupa que deve ser retirada de lá, que você ganhou. Eu falei, Deus me revelou assim, você ganhou uma roupa, e essa roupa precisa ser retirada de lá, sabe? Ou deve orar nela, ou deve desfazer da roupa. Por quê? Porque é algo que veio para trazer doença, para trazer problema, para trazer embaraço, trazer maldição dentro da sua casa. E ela ficou impactada. E ela quis falar até na hora. Por quê? Porque ela falou, eu já combinei com o pastor, né, meu pai no caso, já tinha combinado, e ela estava com essa roupa lá, que ela tinha ganhado de uma determinada pessoa, né, e ela tinha ganhado de uma determinada pessoa, que depois que recebeu essa roupa, estava realmente vindo vários problemas na vida dela, sabe? Então isso é o que? São revelações. Nós estávamos adorando, então estávamos ali salmodiando, né, tem salmo. Quando se reunir tem salmo, tem ensino bíblico, tem um momento que nós paramos para ensinar sobre algo, ensinar sobre a palavra. Tem revelação, aqui tem a revelação que é da palavra escrita de Deus, né? E também tem a revelação que é através dos dons espirituais, que é a revelação específica para cada um. E tem também o que? Língua e tem interpretação. Nesse mesmo dia, sempre tem acontecido que nós começamos a adorar, sabe? E muitas vezes algumas pessoas começam a falar em línguas, só que o que eu percebo é que quando alguns falam em línguas, os outros começam a profetizar. Alguns vão falando em línguas, outros vão falando em línguas e profetizando, assim como a Bíblia já relata isso muitas vezes. E o que acontece? Nem sempre precisa colocar aquele modelo que já fizeram muitas vezes, né? Coloca duas pessoas, um fala em línguas e outro interpreta. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas normalmente o que acontece? No meio do culto tem pessoas o quê? Alguns estão falando em línguas e profetizando, outros estão falando em línguas, outros estão interpretando como revelação ou como uma palavra profética. Então Deus é mistério, né? Nós temos experimentado já há alguns anos de grande manifestação de poder de Deus, já há algum tempo, já há muito tempo na verdade, e esses últimos tempos Deus tem cada vez mais derramado uma graça especial, né? E o que acontece é que Deus é mistério, né? Mas ao mesmo tempo Ele nos diz na sua palavra sobre língua e interpretação. Antes um pouco aqui o apóstolo Paulo fala da importância dos dons de revelação e da profecia. Quando nós estamos falando em línguas, está entrando em ativação os dons de revelação. Já tem um tempo aqui no canal, acho que os primeiros vídeos que eu ensinei aqui foi sobre como liberar sua primeira palavra profética, como ouvir a voz de Deus, né? Falava isso com vocês lá, acho que 2021 ou 2022, os primeiros vídeos que nós liberamos aqui. Então o que acontece? Quando você está em um ambiente onde Deus tem liberdade para agir, um ambiente onde está carregado do amor de Deus, da glória de Deus. Sabe, o que acontece é que alguns ambientes têm outros interesses e isso prejudica o mover de Deus. Ou tem algum espírito religioso que prejudica o mover de Deus. Então o que acontece? Você precisa valorizar os lugares que Deus tem te colocado. Porque tem pessoas aqui que Deus tem te colocado em bons lugares. Deus tem direcionado você para lugares abençoados, lugares de pessoas que têm o coração voltado à vontade de Deus. E, sabe, eu estou falando da importância da revelação. Por quê? Por exemplo, em ambos esses casos que eu citei aqui, são só dois, são centenas e centenas de testemunhos. Muitas vezes Deus revela o nome da pessoa, revela a situação, sabe? Mas muitas vezes também nós estamos liberando uma palavra e a pessoa pega na medida da fé, Deus começa a falar com ela. Então, são as manifestações do poder de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui que precisam do quê?
precisam de uma palavra revelada por Deus para voltar a fazer aquilo, voltar para o caminho que Deus tem para você. Sabe, existem muitas vozes no mundo, existe muita gente falando muita coisa, sabe? E se você não tiver uma revelação, algo que encaixa, algo que toca você profundamente, você pode ser levado para todo tipo de vozes, mas não pela voz de Deus, sabe? Então, valoriza o culto aonde o Espírito Santo tem liberdade. Como? Não por, sabe, não uma coisa também feita por, assim, aquela... Eu falo de um fluir natural do Espírito Santo, sabe? Então o que precisa ter num culto para ser chamado de culto? Precisa ter louvor e adoração, precisa ter ensino bíblico, precisa ter revelação através dos dons espirituais, através da palavra escrita, língua e interpretação, e faça-se tudo para edificação. E sabe, escute, cada momento também Deus quer fazer uma coisa. Não necessariamente todas essas coisas precisam acontecer. Muitas vezes acontece sim, né? Mas isso é algo que deve estar na disponibilização, na dependência do mover do Espírito Santo. Sabe, eu estava falando, Deus, será que essa palavra aqui não é muito ensino? Seria uma mentoria ou algo assim? E Deus falou, não, fala isso na oração, porque tem pessoas lá que estão precisando dessa palavra. E eu via o Senhor dizendo, eu não sei o que aconteceu com você que você parou de adorar. Eu não sei o que aconteceu com você que está tentando te bloquear de adorar o Senhor. E você nem ia vir nessa oração hoje, você veio, porque Deus te trouxe aqui. E Deus está falando que Ele tem o tempo do tratamento com você, Ele tem o tempo de preparação com você, mas você vai voltar a adorar. Deus está paralisando o que te paralisa, para um novo tempo de Deus na sua vida, um novo tempo de Deus, você servindo ao Senhor com alegria. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você que está aí, eu quero que você vá preparando aí seu pedido de oração, porque eu sei, eu estou crendo para algo extraordinário, para algo especial de Deus na sua vida, sabe? Nós temos muitos testemunhos dos dons de revelação, muitos testemunhos. E sabe o que me chama a atenção? É que a maioria das pessoas que elas receberam a palavra foram curadas, outras estavam com más decisões para tomar, as decisões foram trocadas, outras simplesmente começaram a sentir o amor de Deus como nunca antes, falando, nossa, Deus conhece meus pensamentos. Eu lembro que uma vez, são muitos testemunhos, lembro que uma vez uma mulher, antes de ir para o culto, ela olhou para o guarda-roupa dela e fez uma oração só em pensamento. E no momento de adoração, Deus nos revelou. Eu falei assim, eu chamei ela pelo nome e falei, você olhou no seu guarda-roupa hoje e falou, Deus, não tem nenhuma roupa aqui, nem roupa eu estou tendo mais para ir na sua casa. Eu falei, Deus viu e Deus está visitando o seu guarda-roupa, né? E muitos testemunhos têm acontecido. Outras vezes, pessoas sendo curadas. Eu lembro de uma cura no joelho que me impactou. Tinha um jovem rapaz, casado já. Eu falei, Deus está tocando, Deus falou para mim, o seu joelho. Ele está tocando o seu joelho agora e está liberando cura. Ele realmente estava com problema no joelho, tinha machucado e foi curado. Mas isso é debaixo do mover do Espírito Santo. Assim como ele está fazendo aqui agora. Mesmo aqui conversando, o Espírito Santo está comunicando com alguém aqui. Então isso não é uma invenção dos dias de hoje, não é porque a gente quer. Lógico que a gente quer estar disponível ao mover do Espírito de Deus, fazer do jeito que Ele quer. Mas é Deus restaurando o poder da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja de Atos, sabe? É um mover genuíno do Espírito Santo. Muitas curas têm acontecido. Nós temos já curas até que o médico já comprovou, pessoas que foram operadas durante um momento de adoração, sabe? Então, é um mover extraordinário que Deus ele está nos levantando. E Deus está levantando muito sobre a terra. A Bíblia diz que a criação, a natureza criada, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E Deus estava me dando aqui agora, Deus acabou de me dar aqui agora, Isaías
Isaías no capítulo, creio que é capítulo 6, Isaías no capítulo 6, onde ele fala que eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Você quer ver? Olha aqui. Olha aqui, eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Olha aqui o que diz. Sabe? Muitas vezes as pessoas estão esperando sinais, as pessoas estão esperando, na verdade Isaías capítulo 8, versículo 18. As pessoas estão esperando sinais quando Deus está te chamando para receber os sinais sim, mas também para operar nos sinais. Através da nossa vida, Deus tem nos chamado para a liberação de dons espirituais. E os dons do Espírito serão liberados aqui, como já tem acontecido aqui no canal, e outros aqui que também pararam de operar, que era isso que Deus estava falando. Aconteceram coisas para te paralisar, como aquele rapaz que Deus me revelou. Eu falei, eu via Deus tocando na sua mão, eu via Deus curando a sua mão, eu via Deus te chamando para o ministério de adoração. Eu não sabia. Não sei se eu cheguei a falar para ele sobre bateria, mas no final ele falou, exatamente isso que Deus te revelou foi o que aconteceu, né? Porque o médico disse que ele não podia mais, que provavelmente ele ia perder os movimentos da mão porque ele teve um acidente e fez uma cirurgia, né, na mão. Mas os movimentos voltaram para ele continuar adorando o Senhor. Tudo aquilo que veio para te paralisar não vai paralisar. Deus vai derramar uma graça especial e você vai continuar adorando. Você vai continuar adorando e cumprindo a missão que Deus tem confiado a você. Isaías do capítulo 8, versículo 18, olha o que diz. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Você escutou isso? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Deus acabou de falar comigo aqui agora. Tem uma mulher aqui que vai engravidar. Tem uma mulher aqui que vai ficar grávida, e é grávida fisicamente mesmo. Eu creio que é uma grávida mesmo, não é grávida de só sendo gerado um projeto de Deus. Está sendo gerado um propósito de Deus nessa gravidez. Mas tem alguém aqui que vai engravidar, sabe? E existe um propósito de Deus no seu filho, sobre o nascimento desse filho. Você está ouvindo isso? Deus está protegendo, Deus está abençoando sua saúde, Deus está operando milagres, Deus vai vir com provisão financeira, Deus vai vir com sabedoria, com cuidado, vai ser algo especial que Deus vai fazer. Você está ouvindo? Você que está orando por isso, eu vi o Senhor dizendo que essa mulher tem orado por isso, tem orado por um filho. E Deus está dizendo para você, você vai engravidar, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um sinal de Deus, vai ser um sinal de Deus para a nossa geração. Você está ouvindo isso? Isaías capítulo 8, versículo 3 diz, eu fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Salal Has-Baz. O significado disso é um significado interessante. Ele fala rápido, despojo, né? E tem um terceiro significado, uma época que eu fiz um estudo nesse capítulo. Leia lá então Isaías capítulo 8, versículo 3, e nós vamos orar, tá? Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu ouvi o Senhor dizendo, tá? Eu vi o Senhor dizendo sobre pessoas aqui que estão com questões nas regiões íntimas também, sabe? Deus liberando cura nessa área, e coisas que você tem alguém aqui que tem orado muito para uma questão íntima, né? Tem orado muito por uma questão íntima, e Deus ele está
falando com você. Ele se importa até com os detalhes. Ele se importa até com orações aí que você não pode nem expor tanto, né? Uma coisa bem pessoal, uma coisa bem íntima. Deus está liberando saúde. Deus está liberando saúde sobre o seu corpo físico em questões íntimas. Você está entendendo? Tá. Eu vi o Senhor dizendo para um jovem aqui, não deixar ser influenciado, não deixar ser influenciado, mas viver aquilo que Deus já tem revelado na sua vida. Eu via alguém que já tem direcionamento, já tem palavra de Deus, já tem dom de Deus, já tem um chamado para tocar, para ministrar, sabe? E estão acontecendo muitas coisas, mas Deus está tratando o seu coração, Deus está preparando você e Ele tem um propósito na sua vida. Você não vai parar, pelo contrário, Deus está te preparando para continuar a missão, continuar o ministério que Ele tem confiado a você. Você pode dizer amém? Eu quero agora que você coloque o seu pedido de oração aí. Eu quero que você coloque o seu pedido de oração aí. O céu está olhando. Deus está olhando para cada um de nós aqui de uma maneira especial. Existe uma graça especial aqui e Deus está olhando o seu pedido de oração. Coloca aí o seu pedido de oração agora. Eu quero ver aí o seu pedido de oração. Eu via pessoas que vão estar aqui nessa oração. Eu vou falar, sabe? Eu vi uma mãe aqui muito preocupada. E eu vi o Senhor dizendo que orações que você fez desde o ventre, elas foram registradas no céu. Você está ouvindo? E está chegando um tempo que o seu filho vai ficar irreconhecível. Por quê? Por lado bom. Porque está chegando o tempo de orações respondidas. A natureza criada aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E o que Deus está falando? Deus está falando que o seu filho faz parte. Ele vai ser como sinal de Deus para essa geração. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor manifeste a sua glória, que o Senhor manifeste o seu poder. Pai, eu dou uma ordem agora que toda desgraça, que todo mal, que toda treva seja destruída e todo mal perca as forças agora. Em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor venha fortalecer os cansados, peço que o Senhor venha de uma maneira especial, libera agora os milagres, as curas agora. Eu dou uma ordem que toda enfermidade saia agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, declaro a unção de Deus agora. A unção de Deus está enchendo alguém que está aqui. A unção de Deus está enchendo a sua vida. A unção de Deus está enchendo você. Teve o tempo de chorar, mas agora está tendo um novo tempo. Sabe? Não é que vai ser tudo sem dificuldade, mas Deus vai te fortalecer tanto. Vai ser um refrigério na sua alma. Vai ser algo espiritual. Deus está te fortalecendo. Pai, nós oramos agora por intervenção divina. Eu oro agora por intervenção divina. Que o Senhor destrua agora todo o mal. Que o Senhor destrua agora todo o intento, todo o desejo de Satanás de destruir. Que ele seja transformado em bênção agora. Pai, eu oro agora por curas. Eu oro agora por milagres. Peço que o Senhor entre nessa casa. Que a partir de hoje, quando as pessoas pisarem nessa casa, venham perceber que existe algo diferente, que existe uma presença, que existe uma graça, que existe algo especial, que existe a sua presença nesse ambiente, nesse lugar. Pai, eu oro agora por pessoas aqui que estão virando esse dia, que estão começando um novo dia, e esse tem sido um dia desafiante. Mas eu peço que o Senhor derrame a sua graça, o seu poder, tirando todo pensamento de morte,
tirando tudo aquilo que veio para gerar depressão, que veio para lembrar de coisas que já são passadas. Eu peço que o Senhor libere agora o seu poder, a sua glória, manifesta a sua glória agora sobre cada vida, manifesta o seu poder, a sua presença, a sua unção sobre essa vida, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, eu peço que o Senhor entre agora com poder nessa mente, nesse coração, Pai, essa mente cansada, essa mente perturbada. Eu declaro agora o poder de Deus, eu declaro que seja tudo leve a partir de agora. Eu declaro pensamentos de paz, eu declaro pensamentos de alegria, eu declaro o poder de Deus te restaurando, o poder de Deus te enchendo, o poder de Deus te tocando. Eu declaro agora a presença de Deus invadindo esse ambiente da sua casa, o poder de Deus enchendo você do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Recebe graça, recebe poder de Deus aí aonde você está, em nome de Jesus. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui que tem pessoas aqui que vão ter uma oportunidade de liderança. Escuta aqui. O melhor líder é aquele que serve, né? Agora, servir como? Servir com os seus dons, servir com as ideias que Deus tem te dado, né? Felizmente, hoje em dia, as pessoas, às vezes, em vez de buscar de Deus uma ideia, eles preferem copiar os outros, né? E tá tudo bem, tem coisas que tá ok, mas a sua identidade você não pode copiar ninguém. Você precisa ser quem Deus te chamou a ser. Escute, tem pessoas aqui, pessoas autênticas, pessoas que são diferentes, que Deus vai colocar oportunidades divinas, oportunidades para você servir o reino. Sabe, você, tem gente aqui que nem vai querer, porque é tão desafiante, você vai falar, acho que eu não vou querer não. Mas é para você orar um pouco mais, porque é algo de Deus. Você está ouvindo? Ore um pouco mais, porque é algo de Deus. E Deus vai confirmar. Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Eu vou falar que Deus tem liberado grandes coisas têm acontecido aqui. Né? Nós já viemos há um bom tempo, já no presencial, na igreja local, e é uma coisa ministrar lá, né, com as pessoas ali fisicamente, e é outra coisa diferente ministrar aqui, né? E eu tenho ficado impactado como Deus tem falado, como Deus tem revelado, como Deus tem agido, né? E eu vou ler cada testemunho de vocês e eu quero que vocês enviem. Se você puder também, envie seu testemunho aqui nos comentários. Vocês já têm enviado no chat, copia do chat, põe nos comentários também, para aumentar a fé de outras pessoas. Não é verdade? A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Tem uma unção de cura aqui. Recebe cura agora em nome de Jesus. Tem gente que está recebendo cura instantânea aqui. Tem gente que está recebendo cura aqui agora. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Amém? Você pode dizer glória a Deus. É isso. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir e fazer parte da nossa missão. Aqui eu falo como você pode vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus já tem reservado para você. Adquire o nosso livro lá, né? Já tem mais livros aí, já chegando, e vai chegar aí para você, tá? Se você já tem, dá de presente para alguém, que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa de evangelismo. Vai ser uma ferramenta poderosa de evangelismo. Esse livro está muito especial. Foi Deus que confirmou. Sempre é bom a gente lembrar do que nos dá esperança, lembrar das palavras que Deus já tem falado, né? E esse livro aqui, ó, eu tinha outro livro para lançar. Na minha cabeça era um. E também vai chegar a hora. Agora, Deus confirmou que era esse livro aqui para a gente lançar e tem sido especial. Tem sido lido já foi lido em hospital, já foi lido em casas, já foi lido mãe para as filhas, para os filhos. E tem sido muito, muito, muito especial. Tem um adolescente de 11 anos de idade, que eu nem pensei que ele iria ler, né? Mas ele leu o livro e falou, ó, estou sendo muito impactado, estou gostando demais, né, de ver como que é essa palavra, esse mover de Deus. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Até lá.